Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor nessa manhã abençoada. Vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 36, que diz assim: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Essa mensagem fala sobre um diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, ao qual o anjo veio informar ela que ela teria um filho, né? Porém, ela perguntou como seria isso possível, se ela era noiva de José, não tinha ainda, né, tido relações ali com José, porque eles, óbvio, não eram casados ainda. E o que me chama atenção é que como isso seria possível, como ela poderia ter um filho sem ao menos ter se relacionado com José, né? Isso é algo para um entendimento humano impossível, óbvio. Se a mulher ela não se relacionou com o seu parceiro, como ela teria um filho? Mas o que me chama a atenção é que Maria, ela aceitou, ela teve fé. E a mensagem diz que para Deus nada é impossível. E realmente, para Deus, nada é impossível. Mas veja bem que no versículo 38, Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Então Deus, Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida, Ele quer te dar a vitória, mas para isso precisa da tua atitude, precisa da tua fé, você precisa acreditar que para Deus nada é impossível. Não basta só a palavra dizer que para Deus nada é impossível. Você tem que ter fé e acreditar que aquelas coisas que para a visão, a ótica humana não tem como acontecer, mas que para Deus nada é impossível, mas você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa se colocar à disposição da vontade, que a vontade de Deus seja feita. Porque se Maria ela olhasse com a ótica humana, óbvio que ela não ia receber de bom grado aquela palavra. Como, como poderia ser ela parecer grávida se ela não teve relação nenhuma com José? O que José iria falar? O que as pessoas iriam pensar? A gente fica logo com essa ótica humana. Horas, eu não me relacionei com meu noivo, né, futuro marido, e agora estou grávida, ele vai achar que eu traí, o povo, a sociedade vai achar que eu traí, eu vou ser decretada, decreto de morte, ser apedrejada como adúltera. Mas Maria ela não olhou pela lógica humana, ela confiou na palavra do anjo, né, ao qual Deus enviou a ela. E o anjo também, como Deus ele é perfeito, ele não faz nada pela metade, o anjo visitou José também, e a mesma informação que ele deu para Maria, deu para José. Então assim, mas para que isso acontecesse, foi preciso Maria receber de bom grado aquela palavra, porque se ela não recebesse, se ela não acreditasse, nada iria acontecer, porque Deus ele é justo e ele é respeitoso, ele te dá o livre-arbítrio, ele não te induz a nada, ele não coloca nada à força. Então o anjo foi até ela e ela recebeu de bom grado, né? Então, para que as coisas aconteçam na minha e na sua vida, você precisa receber de bom grado e acreditar que por mais que difícil seja, por mais que impossível, entre aspas, seja, para Deus nada é impossível. Mas para que as coisas aconteçam, você precisa ter fé e se colocar à disposição, ter uma atitude como a Maria teve, de falar: cumpra em mim a tua palavra. Ah, as pessoas não vão acreditar, vão me chamar de maluca, vão falar que eu sou adúltera, vão falar isso, vão falar aquilo, mas eu não estou nem aí. O que importa é o que Deus falou para mim, é o que Deus enviou para mim. E olha, com que honra a Maria teve. Além dela conceber, né, o Filho de Deus, ela foi chamada pelo anjo, assim que a viste: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita
és tu entre as mulheres. Olha que honra, né? Que honra, Maria recebeu estas palavras e, e ela ficou assim tão anestesiada, né? Que no versículo 29, vendo, ela turbou-se com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta, porque ninguém tinha saudado ela dessa forma, né? Deus é maravilhoso, irmão. Então, assim, precisamos ter atitude, acreditar, confiar, mesmo que todas as pessoas vão contra você, né? Porque, como eu disse, a ótica humana, ela não consegue entender as coisas espirituais. Para você entender as coisas espirituais, você precisa ser espiritual. O olhar humano nunca vai entender, nunca vai acreditar, né? E vai fazer de tudo para que você desista daquilo que Deus te chamou para ser, das coisas que Deus tem preparado para você. Então confia no Senhor. Se Deus falou com você, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem uma promessa, confie. Se você recebeu uma promessa lá atrás, há 10, 20, 30 anos atrás, pode confiar que ela vai acreditar, mas para isso você precisa ter uma atitude, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Então, irmão, se Deus te prometeu que vai te dar um casamento, ou vai te fazer prosperar, ou vai te usar para obras grandes, ou vai soprar teu nome aos 4 cantos do mundo, pode acreditar e ter fé que isso vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Se você tem uma pessoa enferma, que já foi desenganada pelos médicos, dizendo que não tem mais cura, não tem mais jeito, se Deus falou que tem jeito, pode acreditar e ter fé e confiar que isso pode se reverterá. Se você aí está com um casamento que se desmoronou, se desfez, mas que Deus prometeu e Deus falou que esse casamento se restaurará, pode confiar e acreditar, mas para isso você precisa ter um passo de fé, uma atitude, depositar a tua confiança em Deus. Não tente fazer do teu jeito, não tente achar que tem um jeitinho que você vai conseguir restaurar esse casamento. É somente através de Deus que as coisas vão dar, porque não adianta de nada você tentar fazer do teu jeitinho e daqui a pouco o seu casamento ficar pior do que já era. O seu casamento ele precisa ser restaurado por Deus, para que sim você viva uma vida de 2 pessoas de uma só carne, caminhando os 2 juntos no mesmo propósito. E assim como na sua vida financeira, se Deus prometeu que seu quadro será revertido, você está passando por uma situação difícil, né? Mas Deus lhe prometeu que fará você prosperar. Pode confiar, acreditar e buscar o caminho de Deus, porque o caminho de Deus às vezes é totalmente contrário do que imaginamos, né? É totalmente diferente. Não, vou fazer isso que vai dar certo. Deus fala, não, vai para o outro lado. Você, não, mas eu acho que isso aqui vai dar certo. Pode ir para o outro lado, pode confiar em Deus, que ali você pode achar até que seja, né, uma decisão ruim, mas se Deus prometeu, você pode ter certeza que lá na frente o mar vai se abrir. Às vezes você tem 2 oportunidades. Uma oportunidade que você vai ganhar muito mais, né? Vai ter uma vida bem próspera, e o outro que você vai ganhar um pouco menos. E você acha que o melhor caminho para você ir naquele óbvio que você vai ganhar mais. Mas Deus fala, não, vai para aquele que você ganha menos. Você vai ter um cargo menor. Aí você, não, eu vou para esse cargo maior, que eu vou ser um gerente, eu vou ser um diretor. Aquilo ali, eu vou ser, sei lá, um subordinado. Mas Deus fala, não, vai pelo aquele caminho que você vai ser subordinado. E aí lá na frente você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Às vezes, uma oportunidade que você acha boa é só um caminho ao qual você irá cair. Então, busque fazer a vontade de Deus, busque entender os propósitos de Deus, que aí sim você prosperará em todos os lados, todos os caminhos da sua vida. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.